Olá pessoas, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Vamos a mais um vídeo aqui no canal e dessa vez eu vou falar sobre pelos. Faz um tempo que eu tô querendo falar um pouco sobre pelos aqui no canal, porque há muito tempo atrás eu gravei uma série que chamava Depilação a Laser e eu falava sobre o processo de depilação a laser, só que eu não falava detalhadamente sobre pelos, tá? Como que faz, como que um pelo funciona, como que existe isso aqui, ó, pelo. Pelo é tudo aquilo que sai da nossa pele, que sai da área derme, tá? A nossa pele é construída por camadas. Embaixo da primeira camada da pele a gente tem umas glândulas. E nessa glândula a gente tem uma glândula chamada glândula folicular. É uma glândula que é responsável pela produção do pelo, tá? Essas glândulas elas surgem nos finais de terminais sanguíneos, ou seja, tem vasos sanguíneos que vai pela nossa pele que chega até essas glândulas, porque essas glândulas não conseguem produzir os pelos do nada, né, gente? Então ali vai um fluxo de sangue, tá, para aquela região para conseguir produzir os pelos, do mesmo jeito que o nosso cabelo é um pelo grande e vai ficando mais grande conforme a característica daquela daquele folículo capilar, tá? Que é o nome da glândula folicular que está produzindo o pelo. Enfim, como que descobriram que é possível estimular a produção de pelo? No caso de homens trans, existe o uso do minoxidil para poder produzir pelos no rosto, para poder produzir barba, e até o uso de alguns medicamentos que auxilia na produção desse pelo, tá, gente? Ele é um minoxidil de começo, se não me engano, é um remédio para pressão, ou seja, ele estimula o fluxo sanguíneo ali nas veias e descobriram que aplicando na pele você estimulava o fluxo sanguíneo para aquela região que o remédio estava aplicado. Ele atraía o sangue para aquela região. E foram fazendo estudos e descobrindo que estimulando na pele começava a crescer pelos naquela região, porque o sangue ia até esses folículos capilares, essas glândulas foliculares, que estimulava a produção do pelo, tá? Então, existe glândulas foliculares pelo nosso corpo todo, tá? Por conta da evolução que a gente teve das linhas de reprodução, a seleção natural fez com que as pessoas, né, os animais humanos que tivessem menos pelos foram sobrevivendo e reproduzindo para a gente poder ter linhagens. Mas antigamente a gente tinha pelo no corpo inteiro. Então tem glândula folicular aqui, tem glândula folicular aqui. Se você for ver bem, tem glândula folicular saindo daqui. Então a gente tem glândula folicular pelo corpo todo, tá? O que acontece é que algumas glândulas foliculares não desenvolvem porque geneticamente elas já são menos propícias a desenvolver pelo. No máximo, uma foligenzinha ali, que é um pelo, como que eu posso dizer? É um pré-pelo, né? Que são são as foligenzinhas que acontecem. E o minoxidil ele favorece essa produção. Então, se você quer ter pelo numa região, você tem que estimular as glândulas foliculares daquela região para produzir pelos naquela região. No caso aqui da calvície, que é um problema que eu tenho, eu preciso estimular com o minoxidil, com o uso contínuo, para eu poder fazer esse tratamento, né? Mas poderia ser outras causas, por isso que é importante procurar o médico, porque pode ser deficiência das vitaminas no seu organismo, daí mesmo o sangue levando até aquela região não tem os nutrientes para a produção daqueles pelos, tá? Então pode acontecer também. Aqui no caso da nossa cabeça, as veias vêm de trás para frente, assim.
Então aqui na frente as veias chegam por último, daí começa a faltar nutrientes, tá? Mas pode ser que hereditariamente já é propícia para esse tipo de problema, porque geneticamente os meus antecessores tinham essas características. Bom, nos processos de remoção do pelo, começou aqui na sociedade europeia, né? Na cultura europeia, usa a lâmina para poder cortar os pelos. A lâmina, ela não corta completamente os pelos, porque parte desse pelo ainda está dentro da nossa pele, né? Então, porque a glândula começa embaixo da nossa pele, não começa rente à nossa pele. Então, mesmo que você apare, esse pelo, ele vai estar cortando a metade. O fio do cabelo, ou o fio de qualquer pelo, ele começa fino e vai engrossando. Porque conforme ele vai ganhando corpo, ele vai crescendo, né? Então funciona assim os pelos, né? Bom, quando você corta com a gilete, dá a impressão que ele tá nascendo mais grosso. Na verdade, não. Na verdade, você só tá rompendo com a parte triangular desse pelo e tá parecendo que ele tem uma base maior, que ele é mais grosso. Na verdade, é isso que acontece. Mas aparar o pelo com uma gilete não tem nada a ver com o crescimento desse pelo. A mesma coisa acontece com cabelos, tá, gente? Cortar a ponta do cabelo não faz o cabelo crescer, porque as células foliculares, elas são alimentadas por nutrientes que vêm da nossa corrente sanguínea. Então, a parte externa não tem a ver com a parte interna. O que pode acontecer no caso de cabelos é que eles podem ter pontas duplas e essas pontas duplas fazer com que o fio fique fino e quebre. Aí tem a ver com isso, com cortar para poder resolver os problemas das pontas duplas que estão deixando os fios quebradiços. Mas isso tem a ver com o fio ressecado, tá? Com fios que não estão hidratados o suficiente e não pelo fato de estimular o crescimento do cabelo. Isso é um mito que criaram. Outro processo é o processo da cera. O processo da cera, ele puxa o fio pela raiz. Então ele pega ali o folículo capilar e solta, desprende daquela região. Por causa desse atrito, né, desse machucado que causa no folículo capilar, porque o fio ele ainda está preso, a base está presa no folículo capilar. Então quando você puxa, ele machuca o folículo capilar. Então esses machucados faz com que o folículo produza com menos eficiência nas próximas vezes. Por isso que o fio vai reduzindo a espessura com o passar do tempo. E quando ele começa a nascer, ele nasce no formato triangular. Porque ele começou a produção do zero e vai fazendo o formato triangular, tá? Por que certos fios param de crescer num determinado tamanho? Na verdade, o que acontece é que nosso pelo ele produz até um certo limite e rompe e continua produzindo de novo em velocidades diferentes, em tamanhos diferentes. Então dá a impressão que certas áreas o fio é produzido até um certo tamanho e para de crescer, né? E ali não cresce mais, mas na verdade esse fio ele está em processo de crescimento. Quando ele atinge o tamanho máximo, ele solta como se fosse uma flor, como se fosse uma folha, sabe? Uma folha seca, porque ele perdeu a capacidade limite de segurar aquela quantidade de pelo. Daí ele rompe e cresce outro pelo. Isso no nosso corpo inteiro, tá? Em qualquer região do corpo, os pelos funcionam dessa maneira. Estão em constante crescimento e mudando ali. Olhando assim, a gente não tem a percepção de tempo para poder ver que existe esse processo, porque são vários fios espalhados numa região pequena, entendeu? Aí a gente acha que esses pelos cresceram até um certo tamanho e pararam, mas isso também é outro mito que acontece. O processo que eu usei aqui no canal, que eu usei no meu rosto para não ter mais pelos, foi o processo de depilação a laser, tá? Então, se você não viu os vídeos de depilação a laser, veja que eu falo sobre a máquina.
Mas o que consiste? O laser, ele agride o folículo capilar. Daí esse folículo capilar, que tem uma característica genética já de produzir um pelo de uma determinada característica, ou seja, esse folículo capilar ele produz um pelo desse tamanho, com essa espessura. Aí quando eu atinjo com o raio em cima desse local, esse folículo capilar, ele muda as características dele e passa a produzir um pelo menor ou nem produzir pelos, sabe? Porque a gente tem folículos capilares aqui, ó, no nariz, aqui na testa, aqui. Esses folículos capilares, eles têm características também. Só que essas características, elas não conseguem produzir pelos com tanta intensidade assim. Daí o laser ele faz isso. Não quer dizer que ele mata, mas quer dizer que ele transforma esse folículo capilar em uma produção de foligem. Então eu passo a produzir foligens no meu rosto. Recentemente, o que acontece? Quando eu passo um tempo no meio do processo, precisa de 10 aplicações de laser numa região para poder matar os pelos ali naquela região. Mais ou menos 10, sabe? Pode ser mais, pode ser menos. Depende dos folículos capilares, da tonalidade de pele, do contraste, da forma como essa ciência vai funcionar ali na sua molécula folicular. E o que acontece? Quando eu fui lá fazer a depilação laser, eu fiquei alguns meses sem voltar para poder fazer outra sessão. E nesses meses coincidiu de eu ficar sem tomar o bloqueador de testosterona, que é um medicamento que eu tomo para não produzir testosterona, que é um hormônio que estimula as características masculinas. Então, mesmo, ou seja, as características dos genes que faz eu crescer com características masculinas, tá? Então, é os genes que estimulam que esses folículos capilares sejam mais grossos e produzam o pelo em uma intensidade maior, que exista ausência de folículos capilares em certas regiões e por aí vai. Então, essas características, elas são dadas pelos hormônios, tá? Então, os hormônios estimulam as características do seu corpo, porque vai ser a forma que ele vai estar lendo o seu DNA, tá? Papo complexo. Enfim, quando você fica um tempo, esse folículo capilar ainda está sendo desestimulado. Só que se você para de fazer essa desestimulação, que é um processo de modificação genética, se você deixa de fazer na metade, esse folículo capilar, ele continua fazendo a produção dele. Tá? Não quer dizer que todos os folículos capilares eles morrem com 10 sessões. Tem folículo capilar que ele é mais resistente e folículo capilar que são menos resistentes. Alguns que são mais resistentes continuavam aqui no meu rosto. Aí eu tinha algumas manchas aqui espalhadas no rosto. E aí por causa dessa ausência de sessão aí que ficou sem fazer, eles não conseguiram morrer e continuaram crescendo forte ali, continuaram sendo alimentados. Daí eu fechei um pacote de depilação laser agora na Black Friday do ano passado que teve. Acho que não preciso divulgar o nome da clínica, porque várias clínicas fazem essas Black Fridays, mas o que acontece? Eu fechei um pacote que envolvia o rosto, para poder tirar essas manchinhas que estavam ainda, a virilha, perianal, como é que era? Rosto, axila, virilha e perianal. Por quê? Porque eu vou fazer cirurgia de readequação sexual pelo SUS. Tá? Eu ganhei o laudo para poder fazer a cirurgia lá pelo SUS, só que o processo de cirurgia tá parado, então tá levando muito tempo, mais do que levava antigamente. E mesmo assim, né, eu tô fazendo porque é
É algo que eu já quero, que eu não gosto de pelos naquelas regiões e que vai precisar por conta da cirurgia, porque no processo de cirurgia parte do seu corpo fica para dentro e não dá para eu alcançar essa pele que ficou para dentro para poder fazer a manutenção desses pelos, sabe? Então, se os folículos capilares contidos nessa pele tiver mortos, mesmo quando ela estiver para dentro, não vai estar produzindo pelos dentro do canal vaginal, ok? Então é isso. Acho que eu falei tudo sobre pelos. Se vocês tiverem alguma dúvida e quiser comentar aqui embaixo, vou deixar um plot twist aqui no ar sobre uma tribo indígena que usava açafrão para poder reduzir os pelos. O açafrão, ele faz um processo de modificação genética igual da aplicação de laser, tá? Então, o açafrão, quando ele entra em contato com o sol, ele causa uma reação química que mata esses folículos capilares. Então, esses índios, eles faziam um processo semelhante, só que menos eficaz. Porque a manutenção do açafrão ali tem que ser anos, sabe? Sendo passado aquele açafrão ali. Então, eles fazem isso desde criança. Mas, mesmo assim, os índios que têm menos pelos acabam se reproduzindo mais, e por conta disso, dessa escolha natural, é que os índios têm menos pelos, têm o cabelo mais liso, enfim. É isso. 16 minutos. Tô cansado de falar. Um beijo. Não se esqueça, tá, gente? Clica nesse vídeo aqui para você ver sobre a procura de emprego. Clica nesse vídeo aqui para você ver sobre a minha entrevista de emprego. E clica nesse vídeo aqui, ó, para você ver o que virou dessa busca de emprego, que é uma saga muito legal. E se você não está inscrito no canal, se inscreve aí no canal. Deixa seu joinha, tá? Que é importante. E é isso. Tchau.